junto com ele durante as quartas-feiras do mês de maio. Vamos falar sobre perdão. E hoje eu quero falar sobre o poder do perdão. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada. Por favor, Mateus capítulo 18, versículo 23. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e aguardando o sufocava, dizendo: pague-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Só até aqui. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, Jesus. Eu te peço neste momento, Espírito Santo, toma minha vida, toma minha boca, que aqui neste lugar seja feita somente a tua vontade, que tudo que é feito aqui, Senhor Jesus, seja feito de acordo o teu querer, a tua vontade. Prepara os corações, prepara os ouvidos, Senhor Jesus, de cada um nesta noite, e que a tua palavra vá ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui nós podemos ver nessa passagem, o Senhor Jesus, ele conta uma historinha, uma parábola, a respeito deste homem que teve as suas dívidas perdoadas, porém, o seu conservo, que também havia uma dívida com ele não perdoou. Eu coloquei um tema para essa ministração, o tema dela é o poder do perdão. Falar sobre o perdão, eu quero falar os 3 pilares do perdão: o perdoar, pedir perdão e o auto-perdoar. Primeiro eu quero falar sobre pedir perdão. Quantos de nós, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, quantas vezes fomos feridos? Quantas vezes fomos machucados, traídos,
vezes pessoas abusou da nossa fé, da nossa amizade? Quantas vezes pessoas próximas nos feriu? E como que a gente lidou com essa situação? Como que nós somos ensinados a lidar com essas situações? Situações que acontecem conosco, com cada um de nós. Ninguém está imune a passar por tais coisas. E o pedir perdão, eu falo assim, que é algo muito difícil. Porque pedir perdão não é uma questão de você orar muito, jejuar. Pedir perdão é uma questão de escolha, de decisão. É você decidir, eu decido perdoar. É você entender, é eu entender que a partir do perdão, correntes serão quebradas. Eu não serei mais acorrentado com tal pessoa, com tal situação, a partir do perdão. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando eu fiquei sabendo que eu iria trazer a palavra hoje, como sempre eu falo, eu olho para o céu e falo: Senhor, e aí? E agora? E o Senhor, Ele começou a ministrar o meu coração. E desde terça-feira, o Senhor tem falado comigo. E eu falei para o Senhor assim: amém. É para contar a minha vida? É para falar sobre mim? Amém, Jesus. Eu entendi. E eu quero falar algo com vocês, meus irmãos. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu cresci, eu vou ser bem breve em relação à minha vida. Eu cresci ouvindo que a minha mãe me abandonou, que a minha mãe me deu para minha avó. Enquanto eu era pequena, tudo bem. Mas e quando eu cresci e ouvi da boca dela que ela não me queria? Que não era nem para eu ter nascido. Imagina uma filha ouvir isso de uma mãe. Doeu. Foram palavras que entraram no meu coração, que machucou, causando feridas na alma, causando dor, causando ressentimento, mágoa, raiva, ódio. Um pouquinho mais grandinha, morava com a minha avó. Resolvi morar com os meus pais em São Paulo. Aí eu ouvia da minha mãe as mesmas palavras. Sempre que havia uma situação, ela dizia o quanto eu fui rejeitada, o quanto eu não fui amada. Ia gerando em mim mais raiva ainda. Rejeição pela mãe, pelos irmãos. Quando eu cheguei na fase da adolescência, tive 2 namorados. Os 2 namorados me traiu. 2 namoradinhos, os 2 me traíram. Dentro de mim começou a gerar um sentimento de vingança, de ódio. Toda situação que acontecia comigo, eu queria me vingar. De alguma forma, de alguma maneira, eu queria me vingar. Me traiu? Eu vou trair. Me feriu? Eu vou fazer pior, eu vou ferir também. Por que só comigo? Por que só eu?
Conheci o meu marido, passei a ser rejeitada, vamos dizer, pela família dele, pela mãe dele. Ela não gostava de mim, ou não gosta ainda, não sei. Aí é entre ela e Deus, não é mais comigo. Quando eu conheci Jesus, foi uma escolha minha. Foi uma escolha de falar, eu e a minha irmã, a pastora Débora, vamos para a igreja? Vamos aceitar Jesus? Vamos. E nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus por amor. E começamos a conhecer o verdadeiro amor. Quando eu conheci o verdadeiro amor de Jesus, eu pensava que tinha sido liberta dos traumas, da raiva, do ressentimento, das amarguras. Mas aí situações aconteciam novamente comigo, remetiam ao meu passado. Não vinha somente as frustrações, vinha a raiva de novo, um desespero, um ódio. Se eu pudesse, como eu queria uma oportunidade de me vingar de todos aqueles que me machucaram, que me machucavam, porque doía. E quando estava tudo paradinho, e cutucava e sangrava, como isso fazia mal. Como eu era uma pessoa amarga, infeliz, cheia de traumas. Quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, quando eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor, e eu entendi que não era sobre quem me causou mal. Quando eu comecei a entender que não era sobre as pessoas que fizeram mal comigo, mas era sobre a nova pessoa que eu era. Era quem eu carregava comigo. Eu havia tomado uma decisão de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu falei para Ele: Senhor, me liberta. Eu quero romper com o passado. Eu quero romper com as amarras, com as correntes que estão me aprisionando, aquelas pessoas que me causaram tanto mal. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha vida. E eu posso dizer a vocês que eu senti Jesus me pegar no colo e sussurrar no meu ouvido que eu não era órfã, que eu tinha um pai, que eu podia confiar nele. E eu senti o Senhor colocar as mãos dele sobre mim e tirando todos aqueles entulhos que estavam dentro de mim. E não eram poucos, foram muitas sujeiras. E teve algumas sujeiras que ainda ficaram debaixo do tapete, escondidinhas ali. Mas todo aquele peso sobre os meus ombros, aquela culpa que eu carregava,
eu decidi, eu falei: Senhor, eu perdoo. E nesse momento de encontro com o Senhor, eu citei o nome de cada um deles, de cada situação, e eu falei: Senhor, eu perdoo, porque eu também quero ser perdoada por Ti. Senhor, eu libero perdão na vida deles, eu libero perdão na vida de fulano, de cicrano, de Maria, de João, de Roberta. E eu decidi perdoar. Fecha o parênteses. E ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, cada dia que nós nos encontramos sentado aqui, independente de quem seja o pregador da noite, se seja seu irmão, sua pastora, seu pastor, se seja um visitante, quando você senta, que você é ministrado, que a palavra do Senhor ela é aberta e ela é revelada a cada um, que ela é revelada a mim, eu sei o quanto passo eu já dei e quanto passo ainda eu preciso dar. Como o pastor falou domingo, muitas das vezes as palavras vêm de confronto a nós. Muitas das vezes a gente fala assim: não é para nós, não é para mim. Será? Porque cada palavra ela vem de Deus. Cada palavra que desce, cada palavra que ela é revelada para cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Ela é revelada para nos mostrar onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos ser diferença, onde nós precisamos fazer diferente daquilo que nós costumávamos fazer. Pedir perdão já não é mais um obstáculo na minha vida. Hoje eu escuto falar assim: a pessoa sanguínea, ela tem mais facilidade para perdoar. Mas a gente sabe que não foi fácil. Até chegar aqui não foi fácil. E não será fácil. Talvez você fale assim: eu não preciso liberar perdão na vida de ninguém, graças a Deus eu tenho uma vida ótima, maravilhosa. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui de repente, porque na sua vida você irá passar por uma situação difícil. E quando você passar por uma situação de traição, uma situação que você precisa liberar perdão, você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar deste ensinamento que o Senhor deixou. Antes da gente ler esse texto, que Jesus conta essa parábola, Jesus fala para Pedro, porque Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Eu acredito que quando Pedro perguntou para Jesus, Pedro imaginou que viria uma resposta: 5 ou 7, quando Pedro ouviu 7. Então é só 7 vezes. Pisou na bola comigo mais de 7 vezes, já era. Cortei relacionamento, cortei relação. Mas Jesus fala para Pedro: você precisa perdoar 70 vezes 7, que quer dizer 490 vezes. Será que a pessoa que te feriu, será que a pessoa que me feriu, ela conseguiu me ferir 490 vezes? Eu quero falar agora a respeito de conceder perdão. O que
que é o conceder perdão? É quando uma pessoa te machuca, quando uma pessoa te fere, ela chega até você e te pede perdão. Mas e aí? Você perdoa, eu perdoo, mas passou uns dias, passou um mês, você vê aquela pessoa, olha lá, ó. Quem está vindo ali, ó. Quem fez isso comigo? Ali quem está vindo ali, ó. Quem me machucou. Eu não esqueci não, viu? Apesar que a palavra de Deus fala que a gente não esquece mesmo. Mas eu não esqueci mesmo. Deixa ela comigo. Ou deixa ele comigo. Isso não é perdoar. Perdoar, quando você fala, não, amém, eu te perdoo. Perdoar é você perdoar, você não esquece do que a pessoa te fez, mas aquilo não te causa mais dano nenhum, aquilo não te causa mais dor, aquilo não te causa frustração, aquilo não te causa falta de empatia. Você perdoou, acabou. Ela me pediu perdão, está perdoado, vai em paz, em nome de Jesus. A pessoa vai lá, pronta de novo. Amém, Jesus. Eu decido perdoar, amém. Já perdoei, ela me pediu perdão novamente, eu perdoo ela novamente. Siga em paz, que o Senhor te abençoe. Perdoar, quando a gente aceita o perdão, não é ficar remoendo, não é ficar alimentando ali dentro de nós, não é fazendo questionamentos a Deus. Senhor, igual Pedro, quantas vezes eu preciso perdoar fulana que me traiu? Quantas vezes eu preciso perdoar cicrana que falou mal de mim? Quantas vezes eu preciso perdoar tal pessoa que levantou um falso testemunho contra a minha vida, contra a minha essência? Perdoar é perdoar e acabou. É igual quando Jesus faz conosco. Joga lá no mar do esquecimento, não fica trazendo à tona, não fica remoendo, não fica falando, não fica compartilhando com os outros. Perdoar é perdoar. Amém? Quero falar do auto perdão. O que é o auto perdão? O auto perdão é você se auto perdoar. Às vezes a gente vai até quem nos feriu, pede perdão. Pessoas que a gente feriu, a gente vai também pede perdão. Pessoas que nos machucou, vem, a gente perdoa. Mas a nossa capacidade para auto nos perdoar é difícil. É muito difícil. De repente você fala assim, mas existe isso, o auto perdão? Existe. Vou dar um exemplo. Às vezes uma menina muito nova, ela engravida. E a gente sabe quando uma menina nova engravida, o peso da responsabilidade, a cobrança, é difícil. E ali passa o tempo, passa os anos, aquela gestação já não é mais uma gestação, ali já é um bebê nos braços, daqui a pouco é uma criança grandinha. Mas sempre que acontece uma situação você lembra, se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse me envolvido com tal pessoa, se eu não tivesse ido naquele local, eu não me perdoo. E muitas das vezes a gente usa esse termo, né? Eu não me perdoo por ter ido me encontrar com fulano. Eu não consigo me perdoar por ter sentado com cicrano.
E às vezes a gente tem a nossa vida presa, às vezes a gente tem a nossa vida ali paralisada em alguma área, pela falta do auto perdão, pelo peso da culpa que você carrega, porque basta uma situação que fugiu do nosso controle, uma situação indesejada, que a gente começa a alimentar. Todos os dias a gente alimenta um pouquinho, parecendo aqueles bichinhos virtual. Não sei se alguém lembra, uns bichinhos pequenininhos assim, ó, que a gente precisava alimentar, dar comida todo dia. Assim é na nossa vida. Existem situações que todos os dias a gente acorda se lamentando. Todos os dias a gente se levanta e pensa: ai, se fosse diferente, se naquele dia eu tivesse agido diferente. Às vezes entramos em relacionamento que até hoje a gente leva a culpa, a gente carrega nos nossos ombros o fardo da falta do perdão a nós mesmos. Passou, aconteceu, o tempo não volta atrás. Dobra os joelhos, se arrepende, coloca nas mãos do Senhor, entrega para Ele e se perdoe. Fala para o Senhor: Jesus, aquela situação lá atrás, aquele relacionamento que eu entrei, aquele relacionamento que ainda quando eu lembro me causa dor, me causa danos. Ah, Jesus, eu já perdoei aquela pessoa, mas hoje eu decido me perdoar. Arranca dos meus ombros esse fardo que está pesado. Leva embora a minha culpa. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer tudo novo. E o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de todos os dias nós fazer diferente, nós fazer novo. Todos os dias quando nós acordamos, a gente tem a chance de colocar nas mãos do Senhor e fazer tudo novo, fazer coisas novas. Falar de perdão, de perdoar, de ir até uma pessoa pedir perdão, do auto perdão. Eu creio que para cada um de nós é um desafio muito grande. Mas eu sei que cada um de vocês sabe, mas eu quero relembrar que o poder está nas nossas mãos. É o poder da escolha, é o poder de escolher diferente, é o poder de decidir diferente. Trazendo para algo mais espiritual. Quando a gente decide, ou melhor, eu não vou dizer quando a gente decide, porque às vezes é inconsciente. Às vezes a gente pensa que perdoou e não perdoou. Basta viver uma situação que dá aquele estralo. Basta acontecer qualquer coisa que desperta um gatilho em nós.
Trazendo para a parte espiritual. Quando a gente deixa de perdoar uma pessoa, ou quando a gente deixa de ir até uma pessoa e pedir perdão, no mundo espiritual, há uma corrente entre você e aquela pessoa. Você está acorrentado com aquela pessoa que você deixou de pedir perdão, ou que ela te pediu perdão, mas você decidiu não perdoar. Existe uma corrente no mundo espiritual que te liga a ela. Ela já te perdoou, já passou por cima de tudo, acabou. Ela se mudou, foi para muito longe. Você não ouve nem falar mais daquela pessoa entre amigos, entre vizinhos. Mas no mundo espiritual existe uma corrente que você está presa com ela. E essa corrente que te prende a essa pessoa, ela está livre, mas você está presa. E por conta dessa corrente, sempre vai existir alguma área na sua vida que você faz de tudo. Você ora, você jejua, você busca, você acorda de madrugada, você clama a Deus, mas alguma área da sua vida, ela é paralisada. Você não rompe. Pode ser financeira, pode ser sentimental, pode ser com relacionamento entre amigos, pode ser na área de trabalho, pode até ser dentro do seu ministério. Você fica paralisado, você não rompe. Quando parece que você vai decolar, tem algo que te puxa. Sabe o que é que te puxa? Aquela corrente que fala assim: volta aqui. Você está preso. Você está presa. Você está ligado lá no seu passado. Enquanto você estiver preso em tal situação, com tal pessoa, você não vai muito longe não, porque você está acorrentado. Isso é muito sério. O mundo espiritual é muito sério. Muitas das vezes a gente olha só o físico, tá tudo bem, mas e o mundo espiritual, como é que tá? Basta uma situação pequena, uma coisinha de nada, nem sempre será algo grande, nem sempre vai ser algo que você vai ver e vai falar: opa. Às vezes é coisa pequenininha, às vezes é aquela sujeirinha que ficou lá embaixo do tapete, é aquela sujeirinha que você nem imaginava que existia. É ali onde você fala assim: não, já venci com tudo. Mas olha para a sua vida. Qual é a sua debilidade hoje? Qual é a área da sua vida hoje que você não gosta nem de falar? Ah, eu sou curada, já fui curada. Mas você não aguenta falar. Quando alguma pessoa chega até você, que fala tal situação, você já volta, porque você não quer ouvir. Por que você não quer ouvir? Por que você não aguenta ouvir? Por que eu não aguento ouvir? Porque
existem situações que quando a gente começa a falar, a gente chora demais. Ah, então eu não posso chorar? Pode. Pode chorar. Mas porque aquela situação em específico, você não gosta de ouvir falar, você não gosta de tocar no assunto, é porque algo precisa ser rompido, algo precisa ser removido de dentro de você, e correntes precisam ser quebradas. E para essa corrente ser quebrada, ela precisa que você tome a decisão, que eu tome uma decisão. Para uma corrente ser quebrada, o Senhor, Ele não vai enviar um anjo e vai quebrar a corrente. Não, para uma corrente ser quebrada espiritual, uma corrente que te liga a uma outra pessoa, por uma situação, por falta de perdão, por falta de você liberar o perdão na vida daquela pessoa, ou por você não ter ido até ela pedir perdão. É você, sou eu, que precisa ir lá e quebrar essa corrente. Se arrependendo e pedindo para que o Senhor visite o nosso coração, o nosso íntimo, e tire todo o entulho, tire todo o pedacinho que ficou ali escondido, qualquer sujeirinha, por mais pequenininha que ficou, que venha a ser tirado. A casa precisa estar limpa. O Senhor precisa encontrar a casa limpa. E a casa sou eu, a casa é você. Você pode repetir assim: Senhor, limpa a minha casa. Senhor, limpa a minha casa. Tira todo o entulho. Perdão nunca será fácil, mas maior será o nosso desejo, a nossa busca pela decisão correta, pela decisão de liberar o perdão. Cada vez que nós viemos para a casa do Senhor, ouvir a palavra dele, é porque algo precisa ser tratado dentro de nós. Nós não somos bons o suficiente para não precisar mais de confronto, de limpeza. A nossa busca, ela é incessante. Tem que ser incessante pelo Senhor. A nossa busca, ela precisa ser diária. Essa palavra é para cada um de nós que estamos aqui. Talvez se o pastor colocasse uma placa, um cartaz, alguma coisa, uma faixa aí na frente da igreja, e dissesse assim: 7 quarta-feira de poder e busca pelos bens materiais, essa igreja estava lotada, estava cheia. Mas todos os dias que eu acordo, todos os dias que eu levanto, eu sei que a única coisa que eu preciso é do Espírito Santo do Senhor, me direcionando todos os dias, me capacitando todos os dias.
Eu não preciso de bens materiais. Eu preciso de cura interior. Eu preciso ser cheia da presença do Senhor. É isso que nós precisamos. Porque quando nós somos cheios da presença do Senhor, nós começamos a exalar a essência de Cristo. Eu quero ler em 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Quer dizer que quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Quando estamos em Cristo, as pessoas lá fora precisam olhar para nós e precisam enxergar em nós a essência de Cristo. Precisamos todos os dias ser um testemunho vivo do amor de Cristo, da compaixão, da misericórdia de Cristo. Porque do que adianta vir para a igreja, estar na igreja, ouvir a palavra, mas quando sai daqui, se perdeu numa fila de supermercado, numa fila no banco, no trabalho. Não dá para saber que Senhor que a gente serve. Então, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos começar a exalar Cristo em nossas vidas, pedir a Cristo a essência dele, buscar em Cristo todos os dias graça e misericórdia para ser alcançado em nós, para que possamos todos os dias perdoar e liberar perdão, nos perdoar a cada um que se levanta contra nós, porque nunca será sobre nós, sempre será sobre Cristo. Quando eu falei aqui um pouquinho da minha história, não foi para te comover, não foi para olhar para mim e falar assim, coitada dela, tadinha. Não, foi para que vocês pudessem olhar para mim e ver o que Cristo fez comigo. Porque eu sou incapaz, eu, Juliana, de fazer o bem. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa boa. Tudo que sai de mim é fruto dele. Tudo que eu sou é fruto dele. Por tudo que eu passei até chegar aqui, foi ele que não desistiu de mim. E ele não desiste de você. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele nos quer no nível muito, muito, muito mais profundo. O Senhor, ele nos quer imitadores dele, mas verdadeiramente, ainda que doa, decida pelo perdão. Ainda que te machuque, decida pelo perdão. E se você ferir alguém, se você magoar, machucar,
Lembre-se que não precisa de muita coisa. Às vezes só você passar pelo seu vizinho e não falar bom dia, pronto, ali já é motivo de começar dentro dele: nossa, mas ela é da igreja, por que ela não falou comigo? Nossa, passou por mim e não me viu. Nossa, mas por quê? Vai até ela, peça perdão. Isso não vai te diminuir. Isso não vai fazer de você uma pessoa inferior a ela. Isso vai mostrar para ela, para ele, lá fora, o Deus na sua vida. Quem você serve. Quando olharem para você, vão ver Cristo em você, através das suas atitudes. Para finalizar, eu gostaria de falar algo aqui cientificamente comprovado, que quando a gente perdoa, alivia o estresse, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Fora que nos faz sentir leve. Porque quando aconteceu comigo e quando eu decidi perdoar, parece que um fardo saiu dos meus ombros. Parece que um fardo saiu das minhas costas. Eu me senti leve, porque eu decidi perdoar. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero que cada um de vocês olhe para dentro de si. Sempre a gente tem um baúzinho, e no fundo desse baúzinho sempre tem alguma coisa que não presta. Sempre tem alguma coisa que te liga a alguém. Sempre tem alguma coisa que te remete ao passado. Que nessa noite, em nome de Jesus, você seja achado por Cristo. E confesse diante dele, confesse, exponha para ele, ainda que você pense que seja algo bem banal, algo que não tem relevância nenhuma, mas eu quero que você saiba que no mundo espiritual há sim relevância. No mundo espiritual, por mais pequenininho que seja, se torna algo muito grande. Fecha os teus olhos, fala com o Senhor, peça para Ele te limpar. Ah, Senhor, nos limpa nessa noite. Senhor Jesus, se ainda há em nós, se ainda há em nós uma falta de perdão, a falta do alto perdão, se existe em nós ainda a falta de capacidade de ir lá e pedir perdão para alguém, traga na nossa mente, traga na nossa memória, Senhor. Fale para o Senhor nessa noite aquilo que dói ainda. Fala para o Senhor aquela ferida que, se tirar a casquinha, ainda ela sangra. Saiba que nós precisamos ser curado. Como que podemos encontrar a cura? Como que podemos pedir perdão para o Senhor?
se nós não conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu. Ah, Senhor Jesus, visita-nos nessa noite. Visita o mais íntimo. Vai tirando tudo aquilo que está escondido. Vai removendo tudo aquilo que nos afasta de Ti. Queremos chegar diante de Ti, limpo, com a casa limpa, com o coração limpo. Vá se colocando de pé. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do rio tentador, Lembrança